Você pode construir um corpo incrível com 6 exercícios. Não vejo evidências de que algo seja mais eficaz que o exercício físico. 50%. Dos americanos não estão treinando ou fazendo qualquer tipo de exercício. Você só percebe que tá perdendo a batalha quando já é tarde demais. Fala um pouco sobre a programação. Eu? Sei que funciona e sei que não precisa ser difícil e nem desconfortável. O que falamos aqui é sobre a saúde do músculo esquelético. Você, Acha que a pessoa comum entende o papel da nutrição nisso? a quantidade mínima de proteína que eu recomendaria seria 100 gramas. Não é específico para sexo, é específico para o peso corporal. Até cerca de 18 meses atrás, eu ainda fazia agachamento e levantamento terra regularmente, embora com muito menos peso. Eu meio que decidi que a relação risco-benefício não valia a pena pra mim. Você não vai carregar alguém nas costas pra ir ao banheiro fazer cocô. Tipo, não é assim que vai funcionar. Pra usar o banheiro, você só precisa conseguir fazer um agachamento com o próprio peso do corpo. Os treinadores querem que as crianças se especializem cada vez mais cedo. Se você observar, a maioria dessas pessoas que dizem que crianças precisam de esportes o ano todo, ganham a vida com esportes praticados o ano todo. Não é como se os índices de lesões estivessem diminuindo. Então estamos jogando mais e nos lesionando mais. Há algo significativo sobre o qual você mudou de ideia? E não só mudou de ideia, mas também mudou a forma como você age. Olá a todos, bem-vindos ao Drive Podcast. Eu sou o seu anfitrião, Peter Atia. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos por terem vindo até Austin. Estava ansioso por esse episódio há um tempo. Como alguns ouvintes já sabem, esta é a nossa segunda versão de uma mesa redonda. Mas diferente da primeira vez em que eu já tinha entrevistado os 3 convidados várias vezes antes, e eles eram muito conhecidos pelo público, todos vocês 3 são pessoas cujo trabalho eu conheço muito bem. Mas eu nunca tive o privilégio de sentar com vocês individualmente. E por mais que eu adoraria ter feito isso antes, acho que isso teria atrapalhado o que estamos fazendo aqui hoje. Então, antes de entrarmos no assunto de hoje, que é tudo relacionado ao treinamento de resistência, quero pedir para cada um de vocês dar uma versão não biográfica de quem vocês são. E assim, por quê? Acho que vocês são uma parte fundamental disso aqui. Vamos começar com você, Gabriele. Com certeza. Bem, meu nome é Doctora Gabriele Lyon e sou médica com especialização em clínica médica, geriatria e ciências nutricionais. Fiz minha especialização na WashU e, na época, eu estava muito relutante em fazer geriatria, porque pode ser uma experiência muito árdua e triste. Mas eu era fascinada pelo lado da pesquisa nutricional. E houve um momento em que estávamos trabalhando em um estudo sobre composição corporal e função cerebral, e eu realmente me apeguei a uma das participantes e fiz uma imagem do cérebro dela. E por volta dos seus 50 e poucos anos, o cérebro dela parecia o início de um quadro de Alzheimer. E, naquele momento, nasceu a medicina centrada no músculo, conceito que pratiquei e fundei. E, na verdade, o músculo esquelético é o ponto central de toda a nossa saúde e bem-estar. Sou autora, escrevi um best-seller do New York Times chamado Forever Strong e continuo pesquisando e trabalhando nessa área. Você atende pacientes? Sim, atendo. Tenho um consultório médico. Entendi. Sim, eu atendo pacientes. E nós acabamos de submeter um artigo que foi aceito para publicação sobre função sexual, a relação entre função sexual e massa muscular. Ok, legal. Sim? Microfone? Michael Byle, sou treinador. Já fui treinador. Este é o meu 43º ano como treinador. Tive a sorte de sair da faculdade direto para um emprego na área da educação superior. Comecei como preparador físico. Quando você disse para não ser modesto, acho que fui eu que inventou o treinamento pro NFL Combine. Pelo menos tem um livro que diz isso, que eu inventei esse tipo de treinamento. Treinamento pro NFL Combine nos anos 80. Trabalhei na NHL pro Boston Bruins nos anos 90, de 90 a 99, enquanto trabalhava na BU, porque os preparadores físicos eram basicamente meio período naquela época. E trabalhei na BU por mais de 30 anos. Abri um negócio com fins lucrativos de força e condicionamento, provavelmente o primeiro nos Estados Unidos em 1997. E aí, em 2012, saí da BU, onde eu meio que sempre tive mais de um emprego, e fui pro Red Sox por 2 anos, e consegui um anel da World Series com o Red Sox nesses 2 anos. E aí percebi que isso não era muito compatível com o que eu realmente queria ser, um bom pai e um bom marido. E pensei, beleza, chega de esportes profissionais. Então agora eu ainda sou treinador. Treino meu filho e os abinuzer. Tenho um filho que joga lacrosse universitário. E ainda atuo, na verdade, como personal trainer, acho, em alguns casos, e como preparador físico em outros casos.
Então, acima de tudo, sou apenas um profissional da área. E que tipo de clientes você atende atualmente? Qual é o alcance? A faixa etária varia de 11 a 80 anos. Essa é a nossa gama de clientes. Não aceitamos crianças com menos de 11 anos, porque realmente não as queremos na academia. Antes disso, o aceitaremos o mais velho que pudermos. Mas acho que o mais velho agora é o mais novo. Na verdade, 89 anos. E, na verdade, o pediatra do meu filho acabou de fazer 89 anos, se aposentou no ano passado. Acredite se quiser, doutor. Líder ainda estava trabalhando todo esse tempo e ele é um dos. Temos algumas famílias de 3 gerações, das quais ele faz parte. Temos ele, temos os filhos dele e temos os netos dele, todos treinando no mesmo espaço. Bom, bem, há muitas coisas sobre as quais quero falar que estão embutidas ali. Então, voltaremos a isso. E Jeff? Meu nome é Jeff Cavalieri e sou fisioterapeuta de profissão. Bem, eu meio que saí da clínica logo no início e tive uma ótima oportunidade de trabalhar nessa função. No New York Mets, que foi um sonho realizado para mim porque eu era um torcedor fanático dos Mets quando criança. Então foi como, sabe, receber o emprego dos sonhos. E a partir daí, meio que aproveitei para pensar como eu poderia continuar essa educação de atletas em uma plataforma mais ampla. Eu já tinha plena consciência do poder da internet naquela época, então comecei um canal no YouTube. E, por sorte, além dos meus familiares se inscreverem logo no começo, algumas outras pessoas também se inscreveram ao longo do tempo. E isso acabou levando a uma mensagem mais ampla, que era, ok, agora não se trata apenas de treinar atletas e empoderar atletas, mas como eu posso empoderar pessoas que querem ser mais atléticas, se sentir mais atléticas, se mover de forma mais atlética. Na vida cotidiana, não só no lugar onde elas recebem um salário. Então, isso realmente se tornou minha missão a partir daquele momento. Agora, além de ter que manter um certo nível de consistência, porque quero praticar o que prego, também tenho 2 meninos pequenos. Comecei tarde, aos 40 anos de idade. Tenho gênios, e agora sinto que preciso garantir que consigo acompanhar o ritmo deles, quando eles estiverem prontos para que eu possa correr e brincar junto. Então eu tenho muita motivação para continuar fazendo o que faço e manter a forma em que estou, mas acredito que isso exige ter um entendimento sobre lesões, treinar mesmo com lesões, porque à medida que envelhecemos, as coisas realmente começam a falhar. E acho que você precisa ter estratégias para conseguir superar isso e treinar apesar disso. E acredito que aí está meu grande ponto forte como fisioterapeuta, oferecer esse conhecimento de base para ajudar as pessoas a fazerem isso com mais facilidade. Vamos começar com uma pergunta que provavelmente tem resposta, embora eu até fique um pouco envergonhado de dizer que não sei a resposta. Então eu queria saber se algum de vocês sabe. A gente tem uma noção de qual porcentagem das pessoas nos Estados Unidos não pratica treinamento de resistência? Bem, sabemos que 50% dos americanos não estão treinando ou fazendo qualquer tipo de exercício. Pelas pesquisas que li até recentemente, provavelmente 70% não atendem aos critérios para ambas as atividades. 70%. No total, então, eu acho que 70% das pessoas praticam algum tipo de exercício. Essa é uma ótima pergunta. Acredito que sim. 70% das pessoas no total. Entendi. Certo, faz isso? Eu nem consigo verificar se foi algo maldoso. É difícil para mim imaginar. Mas eu acredito. Acho que é menor em termos de treinamento de resistência, porque estávamos falando sobre isso. Menos de 30% fazem treino de força? Sim, porque acho que 20% das pessoas frequentam uma academia. Se analisarmos as academias domésticas, as estatísticas não são muito boas em termos de número de pessoas que as frequentam. A pessoa que realmente tem uma academia em casa e usa é provavelmente mais rara do que a gente imagina. E aí, se você começa a olhar para esse número, 20% tem uma matrícula. 50% dessas pessoas realmente usam, o que nos leva a apenas 10% das pessoas nos Estados Unidos realmente frequentando uma academia. E então você olha para isso e pergunta, qual porcentagem dessas pessoas que faz treinamento de resistência? Talvez agora a gente esteja falando de 5%, porque você vê muito mais gente no modo hamster, só caminhando na esteira ou subindo na escada, ou seja lá o que for. Então, eu acho que esses números são bem baixos. A gente falou um pouco sobre isso, mas temos estatísticas digitais que mostram de fato as pessoas que se inscreveram para treinar com nossos programas, seja em casa ou na academia. A porcentagem de pessoas que concluem nossos programas é de apenas 20%, e isso é muito alto. Padrão na indústria. É o dobro do padrão digital. Certo? Sim. O que geralmente corresponde a cerca de 10%. Então, essas são pessoas que demonstraram comprometimento, fizeram uma compra, investiram o dinheiro que ganharam com muito esforço e têm tudo o que precisam. Eu pensaria em termos das ferramentas, das séries e repetições, do que deve ser feito, e mesmo assim só 10% concluem um programa. Então, acho que isso é uma afirmação bastante notável sobre por que as pessoas não conseguem.
Existe muito mais desejo de fazer as coisas, mas a capacidade de realmente levar até o fim é onde, na minha opinião, estamos tendo mais dificuldade. Pode ser então, Gabriel, que a sua estatística seja 70% de 50, o recíproco disso, 30% de 50 a 15. Pode ser que nossa faixa esteja entre 5 e 15% se eu fosse fazer uma triangulação entre esses três pontos de dados. Novamente, isso é algo difícil de digerir se você está fazendo essa pergunta. E eu nunca sou meio tímido quanto à minha tese, que é, de todos os pilares que precisamos enfrentar, melhorar nossa saúde, seja mudando nossa alimentação, melhorando o nosso sono, tomando medicamentos e suplementos, isso pode ser realmente muito importante. Eu só não vejo nenhuma evidência de que algo supere o exercício, simplesmente do ponto de vista da longevidade real e da redução do risco de doenças crônicas, quando se ainda soma os benefícios que isso traz para a qualidade de vida. Quer dizer, é meio que óbvio. O que você acha? E Mike, vou começar com você porque você está nisso há mais tempo. O que você acha que explica essa desconexão, sendo que temos essa ferramenta incrível, que vai prolongar sua vida, melhorar sua qualidade de vida, fazer você se sentir e parecer melhor, e mesmo assim só 5, 10, no máximo 15% das pessoas praticam? Quais são as barreiras? Acho que a maior barreira é simplesmente a vida, o estilo de vida, filhos, trabalho, as pessoas pensando. Você realmente tem que se comprometer, seja indo cedo, seja indo depois do trabalho, seja lá o que for. É como adicionar horas ao seu dia. Acho que essa provavelmente é a maior barreira. De certa forma, acho que isso é econômica, né? As pessoas não têm liberdade econômica para dizer, ei, eu posso me dedicar. Por isso que eu dou risada às vezes quando ouço as pessoas falando sobre horas por semana de exercício e horas por semana de cardio. Eu meio que dou uma risadinha pensando que se eu conseguir fazer alguém treinar 2 horas por semana já é muito. E é por isso que eu gosto da sua recomendação. Acho que você falou em 75 minutos intensos e eu penso, 75 minutos intensos agora é realista, mas até mesmo 150 minutos. Algumas dessas diretrizes são absurdas e ainda existe uma falta de consciência. Pessoal, vocês não percebem que estão perdendo a batalha até que seja tarde demais. É isso que a gente vê no nosso trabalho. A gente vê pessoas chegando e você pensa, nossa, graças a Deus você chegou agora aos 50. Ou graças a Deus você chegou agora aos 55. Porque o final para você ia ser ruim, mas você... E eu não tô dizendo isso para te agradar. Eu venho te acompanhando há um tempo e, sabe, você tá passando a mensagem de um jeito que nunca foi passado antes. Porque antes a mensagem era, sei lá, meio nerd ou de nicho ou o que quer que fosse. Mas não era assim, olha, isso é realmente bom para você. E isso vai te fazer viver mais e viver melhor. O que é uma dupla vantagem, né? Quer dizer, sabe, você quer viver mais, mas não quer... Quem quer uma vida longa e miserável? Com licença, não sei se não podemos falar palavrões, mas... Jura, amor, não fale palavrões, ok. Bom, ok. Mas você entende o que eu quero dizer em comparação com olhar para a situação e dizer, ei, eu gostaria de viver mais tempo? E Jeff e eu conversamos sobre isso. Eu vivi dos 50 aos 65 anos e, confia em mim, não é divertido. O declínio é rápido e o declínio é significativo. E eu acho que se as pessoas não acordarem até os 50 anos, vão estar com sérios problemas quando chegarem aos 65. Gabriele, quanta diferença você vê entre homens e mulheres nesse aspecto? Não desse ponto de vista, não do ponto de vista econômico, mas de alguma outra barreira de entrada. Você vê diferenças entre homens e mulheres que são iniciantes no treinamento de resistência? Eu? Vejo sim. E a primeira coisa que quero dizer é, você está absolutamente certo. Não existe nada mais importante para manter a saúde e o bem-estar do que cuidar da saúde muscular, seja com um treinamento de força, mobilidade ou resistência. Mas o que estamos realmente falando é da saúde do músculo esquelético. Onde está a desconexão entre homens e mulheres, ou entre as pessoas em geral? Parte disso é cultural. Vivemos em uma sociedade de conforto. É muito fácil pegar a escada rolante ou o elevador. Quando se trata de nutrição, todos nós precisamos comer, mas nem todos precisamos nos movimentar. Eu literalmente poderia ficar sentada em casa, pedir minhas compras, pedir tudo pelo Amazon Prime e nunca precisaria dar mais de 300 passos. Para as mulheres, normalmente, força e treinamento de força não tem sido o foco. E nós sabemos disso. Quer dizer, até mesmo do ponto de vista de ir até a academia. Você não vê isso, ou está começando a ver mais agora. Eu realmente sinto que estamos à beira de um crescimento. Mulheres reconhecendo a importância da força e do músculo, especialmente com as novas conversas sobre menopausa e discussões mais potentes. Mas elas estão ocupadas.
E o outro aspecto disso é que existem limitações autoimpostas. Uma mulher olharia para um peso de 18 quilos e diria: eu não consigo levantar isso. Mas ela olharia para o filho de 18 quilos e diria: eu vou levantar ele e ainda vou carregar minhas compras. E eu consigo. E é aí que eu acho que podemos mudar. O que falta é reeducar sobre a importância do músculo e também mudar a conversa cultural. Obviamente, você é muito em forma. Treinamento de resistência sempre foi algo que você gostou? Você cresceu fazendo isso ou foi algo que você começou a fazer nos seus 20 ou depois? E eu? Cresci fazendo isso. Quando eu tinha 5 anos, já pedalava 10 milhas de bicicleta. E falando sobre crianças, se ensinarmos bons hábitos agora, não vamos precisar que elas passem a vida toda tentando se livrar de hábitos antigos. Porque não estamos criando crianças, estamos criando adultos. E sim, eu sempre treinei. Então, tô no mesmo barco e suspeito que isso seja verdade para todos nós. E um dos desafios que eu sei que tenho, que é meio que um ponto cego, é quando estou conversando com pacientes que talvez representem o mundo real. Ou seja, pessoas que dizem, na verdade eu não gosto da sensação. Tipo, sabe, tenho certeza de que todos vocês já ouviram isso. Eu não gosto da sensação de levantar pesos. Dói. Eu não gosto disso. Olha, não sei te dizer quantas vezes já ouvi isso, e eu aprecio a honestidade. Mas eu não consigo me identificar. E é difícil quando você realmente não consegue se identificar com o que seu paciente está dizendo. Eu consigo me identificar quando eles reclamam de ter que cuidar do que comem, porque isso é uma dificuldade que eu teria. Mas de verdade, eu não consigo me identificar com isso. Então, você acha que isso é uma consequência de ter começado cedo? Ou você acha que existem literalmente? Assim como temos pessoas com cores de olhos diferentes e alturas diferentes, existem realmente diferenças na programação genética. Isso explicaria o apetite de uma pessoa por esse tipo de desconforto? Na verdade, eu acho que é a segunda opção. Acho que tem gente que é mais inclinada a gostar desse tipo de estresse. Não importa o quanto eu corra. Eu não gosto do estresse de correr. Eu não gosto de como me sinto, não gosto da sensação que tenho nos pulmões quando estou ofegante. Eu faço porque sei que preciso, mas não tem nada de prazeroso nisso. Treinar pesado, levantar peso e me esforçar ao máximo, isso sempre foi algo que eu realmente gosto, de certa forma. E eu acho que isso pode ser aprendido, você pode melhorar nisso. Assim como eu posso aprender a ter disciplina para continuar correndo e me esforçando mesmo quando não quero. Então, depois de fazer isso por um tempo, quando você começa a ver resultados, esses resultados podem realmente se tornar motivadores. Suficiente para pensar, bom, existe uma troca aqui. Eu estou vendo essa troca. E acho que é disso que a gente estava falando antes, sobre as pessoas, sobre o começo ser assim. O que impede as pessoas é que o nível percebido do que elas acham que vão ter que fazer geralmente é maior do que realmente precisam fazer. Já falei antes, você pode construir um corpo incrível com apenas 6 exercícios, literalmente. Remada, agachamento, levantamento terra, supino, barra fixa, rosca, pronto. Tipo, você já tem tudo o que precisa, não precisa complicar. Se você continuar tentando ficar mais forte nesses exercícios, pode até acabar morrendo de tédio. Mas você pode construir a base necessária para ter um corpo melhor. Só que as pessoas às vezes querem complicar isso na cabeça delas para terem uma desculpa mais fácil. Porque assim fica um pouco mais simples. Aí dizem, eu não tenho tempo para tudo isso, sabe? A gente compara isso com... Eu conheci algumas pessoas na minha vida que queriam abrir negócio, sabe? E, tipo, tive uma ideia ótima e tô super empolgado, quero fazer acontecer. Mas aí acabam se perdendo em... não sei se devo abrir uma LLC, ou se faço como uma corporação, ou se eu quero fazer meus cartões de visita. Não consigo decidir meu logo, sabe? Eles ficam fazendo todas essas coisas e nunca dão o passo de realmente começar o serviço que querem oferecer, e nunca saem do lugar. E eu acho que as pessoas fazem a mesma coisa quando se trata de fitness. Tipo, elas tornam tudo maior, aumentam o compromisso, quase como se fosse para ter um lugar seguro para cair. Para dizer, tipo, eu só vou começar. Então é nosso papel mostrar para eles o quanto pode ser simples de verdade. Simples no sentido do que você realmente precisa fazer. Mas eu acho que o compromisso de realmente aparecer e fazer, isso é difícil. Mike, qual a porcentagem das pessoas que entram na sua academia que estão começando o treino de resistência pela primeira vez? Eu diria que 50% se eu tivesse que chutar, porque alguns foram atletas no ensino médio e já têm alguma relação básica com treino de força. Qual a porcentagem deles que está se aproximando do treinamento de força intelectual pela primeira vez?
100%. Então a maioria deles virá, sabe, vamos festejar como se fosse 1999. Tipo, as pessoas entram e ficam olhando pra gente como se perguntassem, o que vocês estão fazendo? E acho que é aí que, quando você fala sobre as pessoas relatando desconforto, minha primeira reação seria, que desconforto? Você não deve sentir nenhum desconforto se vier e começar a trabalhar conosco. Meu objetivo principal, eu digo, você deveria sair da cama no dia seguinte e pensar, treinei ontem. Eu me senti bem. Eu sempre digo a todos que tudo é medido por como se sente ao acordar. Acorda travado. Fizemos algo. Errado. Eu fui péssimo. Eu penso, eu que fiz isso. Eu fiz um trabalho muito ruim. Você não deveria sentir nenhum desconforto. A gente deveria conseguir, tipo, devagar e sempre. É isso. Devagar e sempre vence a corrida. 1% melhor, do jeito que você quiser enxergar. E se a gente conseguir somando, eu sempre penso assim, sou muito do time da frequência. Se eu conseguir fazer você aparecer 2 dias por semana durante 1 ano, você vai estar muito diferente. E talvez você nunca tenha sido daquele tipo de pessoa que vai até o limite ou até a falha. A gente não teria feito nada disso. Zero. E mesmo assim, você olharia pra alguém e pensaria, caramba, tipo, se você viesse aqui no nosso espaço, todo mundo parece mais jovem do que realmente é. Cada pessoa. De uma delas eu tenho 100% de certeza, não só do benefício para a longevidade, mas da mudança física que as pessoas passam. Porque eu mostro as pessoas e digo, aquele cara tem 80 anos, já venceu o câncer 2 vezes. E as pessoas ficam tipo, ele é mesmo? E eu respondo, sim, eles parecem diferentes. E todos parecem diferentes. Todos parecem mais jovens. E, mais uma vez, o que é isso? É hormonal? Não sei. Repito, não sou cientista, mas sei que funciona. E sei que não precisa ser difícil. E não precisa ser desconfortável. Então vamos falar de um exemplo de alguém que chega aqui. Então alguém entra, tem 50 anos de idade. Vamos escolher um homem para começar, mas acho que hoje vamos fazer vários estudos de caso, porque é assim que as pessoas conseguem se conectar, na minha opinião. Meu objetivo é garantir que todo mundo ouvindo isso consiga se identificar com uma pessoa teórica sobre a qual vamos falar. Então, chega um cara de 50 anos, ele já fez um pouco daquela troca de saúde por dinheiro. Então ele tem trabalhado até se acabar e passou por algum susto de saúde, né? Fui ao consultório médico e disseram pra ele que a pressão estava muito alta ou que tinha alguma coisa acontecendo. Ou ele simplesmente se deparou com a própria mortalidade, perdeu um dos pais, né? Isso é um grande choque de realidade para quem tá na casa dos 50. Jogou esporte no ensino médio, mas foi só isso. Então, hoje em dia ele praticamente não faz nada. E de alguma forma acabou caindo na sua academia. Talvez ele tenha visto o Jeff no Instagram e pensado, esse cara tá incrível, preciso fazer alguma coisa. E o que ele faz parece ser legal. Então, como você entrevista esse cara? Como você descobre quais são os objetivos dele e depois como cria aquele padrão de frequência de comparecimento? Isso vai garantir que ele consiga te dar o ano, seja lá o que for, 2 vezes por semana. O padrão de frequência é o grande lance. E tem um livro muito bom chamado Never Lose a Customer Again. Uma das coisas que a gente fala é que abordamos nosso negócio muito mais como um restaurante. Meu Deus, qual é o nome mesmo? Hospitalidade Incondicional. Acho que é o livro do Will Rada. E sabe, a gente tenta fazer com que A gente tenta treinar nossos coaches, a gente chama eles de coaches, muito mais do que treinadores, muito mais na habilidade de atendimento ao cliente. Porque percebemos que queremos que a pessoa volte. Esse é o objetivo. Fazer com que eles voltem. Fazer com que eles passem pelo primeiro treino e voltem. E a gente não entrevista muitas pessoas. Eu não converso com as pessoas sobre os objetivos delas porque eu sei que... Eu olho e penso que o seu objetivo é não ser o tipo de fracassado triste que você é agora. Infelizmente, e isso é... Sabe, a gente só quer te colocar em movimento. Então é tipo só colocar eles na esteira e levar eles adiante. Fazer com que sigam. Essa é uma coisa, e é uma das coisas que anotei que o CrossFit fez bem. Eles criaram comunidade. Você precisa criar uma comunidade onde as pessoas se sintam à vontade. Um dos problemas que a gente tinha era que as pessoas diziam, eu não posso ir lá. É só atleta, porque eles chegam e, sabe, só pelo lado do marketing, tem camisa de time pra todo lado e parece um lugar onde só atleta treina. Mas 65% do nosso público são pessoas como a gente. Mas é só fazer com que eles se sintam à vontade naquele ambiente e que voltem a aparecer. E que a gente fala pra todo mundo. Se você tem pessoas novas no seu grupo, você deve mandar mensagem para elas no mesmo dia e também no dia seguinte. Como foi? Como você se sente hoje de manhã? A gente está tentando construir um relacionamento, porque é marketing de relacionamento, certo? Fazer a pessoa te conhecer, gostar de você, confiar em você, tudo aquilo que você lê por aí, fazer com que ela te conheça, goste de você, confie em você, queira voltar, queira fazer parte disso. E aí a gente pode cuidar da parte do treinamento. Mas a parte do treinamento, para mim, é relativamente fácil. O difícil é fazer a pessoa ser consistente e vir. E tudo que eu quero eu chamo de clientes check the box.
Eu só quero clientes check the box. Se você marcar a caixinha que significa fui 2 vezes essa semana no Mike Boyle, você vai melhorar. Você vai se sentir brilhar. Fala um pouco sobre a preparação. Quero entender um pouco como você está fazendo. Isso. Então, a programação pra gente é bem no estilo linha de montagem. Eu sempre falo sobre a ideia de que é uma receita, não um cardápio. Então, ninguém escolhe o que quer fazer. Você chega e é assim, não. É assim que o bolo é feito. É nessa ordem. É isto que você recebe, não gostou? Vá para outro lugar, vá a Planet Fitness e você poderá fazer seu próprio bolo. Você quer vir tu? Você faz do jeito que nós fazemos. Todo mundo usa o rolo de espuma, todo mundo se onda. Todos fazem seu trabalho de mobilidade. Todo mundo faz aquecimento dinâmico. Todo mundo arremessa bolas medicinais. Todo mundo faz algum tipo de treinamento de força. Quero pliometria, ou melhor, algum tipo de treino de salto. Então eles irão e levantarão. O elevador leva 36 minutos. E então eles irão realizar algum tipo de condicionamento físico. E vamos começar de novo, bem devagar. Tente dar a eles algo que seja muito alcançável. Não os deixe muito cansados e depois saiam correndo pela porta. Ele chegou em 1 hora. Ara, banho de porta em torta. Sim. Ok. E 36 minutos disso correspondem ao treino de resistência propriamente dito. Mas obviamente tudo que antecede e sucede esse momento também é, quero dizer, claramente parte do treinamento, certo? Certo. E eu? Mais que isso, para o cliente mais velho é mais importante. E falamos, os primeiros 15 minutos são mais importantes. Convencer as pessoas a rolar, alongar, começar a lidar com as limitações dos tecidos. Porque praticamente todo mundo que chega tem alguma coisa. Ninguém chega saudável. Ninguém chega e pensa, não tenho nada que dói. Eu tenho. Não. O progresso acontece aumentando a carga, aumentando as repetições, aumentando as séries, pulando mais alto. Quer dizer, presumivelmente tudo. Principalmente aumentar o cardio. Quer dizer, se você for olhar da forma mais simples, é só tentar fazer com que eles... Porque, de novo, mulheres, né? Você só tá tentando fazer com que elas pratiquem resistência progressiva. Eu sempre penso quando alguém diz, tô usando os halteres de 2 quilos há 1 ano. Eu fico tipo, você só desperdiçou umas 50 semanas, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que elas peguem algo um pouco mais pesado, fazer com que, sabe, a gente tenta encontrar maneiras de... Pode ser isometria, pode ser excêntrico, pode ser, sabe? A gente tenta variar, porque agora estamos com os nossos clientes adultos. A gente está um pouco no ramo do entretenimento, no sentido de que precisamos manter as coisas interessantes. Como você disse, dá para fazer 6 exercícios, mas precisamos pensar, será que existem 14 variações diferentes desses 6 exercícios que podemos fazer? Para que a pessoa não sinta que está fazendo a mesma coisa repetidamente. Então, se recebemos alguma reclamação, talvez seja isso que estamos fazendo. A gente repete muito os mesmos exercícios. É meio que assim, porque a gente faz os que são bons, mas não... Nossos adultos não pegam em barra olímpica. Ok, eu ia te perguntar, tem alguma coisa que é proibida? Eles não fazem supino com barra, não fazem levantamento terra com barra, não fazem agachamento com barra. Ninguém agacha mesmo, isso já é outra conversa. Mas quase todos os nossos exercícios de membros inferiores são unilaterais. A gente faz goblet squat, coisas básicas com pessoas que estão bem destreinadas. Porque precisamos que eles sejam capazes com as 2 pernas antes de serem capazes com uma só. Mas é muito... Eu diria que somos realmente inteligentes e muito cuidadosos. E acho que é isso que você quer ser se quiser que as pessoas continuem voltando. Acho que você pode ser muito inteligente e não ser muito cuidadoso. E pode ser muito cuidadoso e não ser muito bom. E eu acho que o meio termo é onde queremos atuar. Então, Gabriel, qual é a principal coisa em que você pensa quando um paciente está no seu consultório? E eles, sabe, estão indo bem em muitos dos outros ajustes de estilo de vida. Vamos supor que essa pessoa seja um rato de cardio de longa data, certo? Então, ela adora correr. Ela corre 2 maratonas por ano. Ela corre há muito tempo, mas ela tem algumas lesões incômodas, né? Como você sabe, para uma corredora, especialmente em uma corredora, a probabilidade de sua isquiotibial proximal não ser apenas... O nível de milho está bem baixo, especialmente se ela já teve filhos, certo? Agora a pelvis dela está um pouco inquimana. Como você apresenta seus argumentos para ela? Porque ela é magra, né? Não precisa emagrecer, como se isso fosse o que importasse. Mas como você está convencendo-a de que essa abordagem centrada nos músculos é importante? Bem, ela vai querer ser ativa a vida toda. E quanto mais saudável for a massa muscular esquelética dela, parece que existe uma certa desconexão. As pessoas falam sobre força e depois dissociam isso da massa, mas eu acredito, sabe? E tenho pacientes assim no consultório que são muito magras, sempre foram corredoras, mas vemos a glicose delas aumentando aos poucos.
a gente vê um aumento na gordura visceral. Isso pode ser corrigido ao focar na massa muscular esquelética. E, sabe, essa mulher, eu tô pensando em uma paciente em particular, ela tá realmente Ela tem por volta de 60 anos. Ela corre 160 quilômetros, 100 milhas. Ela é uma ultra. Ah, ela percorre mesmo 160 quilômetros? Uau, ok. A composição corporal dela não era nem de perto tão boa quanto é agora, apenas por adicionar 2 dias por semana de treinamento de resistência. Acrescentamos 2 dias por chamada. Reduzimos um pouco a quilometragem. Ela consegue levantar mais peso. Quer dizer, essa mulher ela é inacreditável. Sabe de uma coisa? Olha, Sharon, ela ouve seu podcast, na verdade. Ela é incrível por ter reduzido o volume do treino, aumentado a carga e sendo muito específica sobre... Obviamente eu não monto o treino, mas trabalhamos com treinadores que fazem isso. Ao mudar os padrões de movimento, ela conseguiu realmente aumentar a força do corpo inferior, mas também melhorar seus exames, melhorar o jejum, a insulina, a glicose e também os triglicerídeos. E então, você acha que isso é puramente uma função de ter um reservatório maior para armazenar a glicose? Ou você acha que isso também tem a ver com a sensibilidade à insulina? Quer dizer, faz sentido tentar separar essas duas coisas? É uma ótima pergunta. Acho que o reservatório maior é importante por vários motivos. O componente metabólico do músculo, como todos sabemos, o músculo é o principal local de metabolismo da glicose. Além disso, ácidos graxos livres em repouso. No entanto, isso permite que ela tenha mais flexibilidade alimentar. Porque quando pensamos em ciências da nutrição e pensamos em triglicerídeos, insulina, glicose, o que estamos realmente observando é a saúde do músculo esquelético. Síndrome metabólica, os marcadores da síndrome metabólica são os marcadores de um músculo esquelético saudável. A atividade dela melhora a sensibilidade à insulina? Sim, mas como ela corre, ela vai ser muito sensível à insulina.